Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero dar um recadinho especial para vocês. Supermercados Comper. Gente, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Não vou falar muito não. Produção, puxa esse recado. Quero mandar um abraço especial a todos, dessa rede Supermercado Comper. Qualidade em primeiro lugar. Um abraço a todos. Recebemos agora em nossos estúdios ele que é nascido em Curitiba, Paraná, 42 anos de idade, analista de sistema, empresário, presidente do Instituto Liberal do Mato Grosso, Edgar Bels. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Crispim. Sempre uma satisfação aqui participar do teu programa, bater um papo sobre um assunto que eu gosto tanto. A primeira vez deu audiência, o pessoal falou. Na época ainda estávamos no governo do Bolsonaro. Mudou o governo, foi uma surpresa, Porque foi bem acirrada ali. E hoje nós vamos falar um pouquinho de novo sobre liberalismo. O liberalismo é uma doutrina que luta pela liberdade e pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Fala pra gente um pouquinho, Edgar. É bonito isso, né? É um ideal legal. Cara, direitos individuais, Crispim, apesar de existir um jargão de que o coletivo está acima do indivíduo, a gente defende que não está, tá? Que é o contrário. O indivíduo, ele tem prioridade sobre o coletivo. Por exemplo, você não pode, por uma causa qualquer, matar alguém, ou roubar alguém, ou escravizar alguém. Então, por exemplo, você não pode, em nome do coletivo, em nome de alguma coisa, matar alguém, ou roubar de alguém, ou escravizar alguém. Não. O direito à vida, à liberdade e à propriedade privada são direitos básicos e fundamentais. Qualquer ideia que se tenha não pode passar por cima disso. Não pode matar, não pode roubar, não pode escravizar. Então esses são os direitos individuais, eles vêm antes de qualquer outra coisa. Qualquer ideia coletiva tem que vir depois, tem que respeitar. Ela só pode ser implementada se ela respeitar a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então por isso que a gente defende os direitos individuais como princípio, né? Então o livre mercado é a ideia de que os indivíduos são donos de si mesmos e donos daquilo que eles produzem, e eles é que têm o direito de trocar, de vender, de dar, fazer uma comparação com a Bíblia, seria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que também é aquela... O que é o livre-arbítrio também, que é concedido por Deus? E a gente entende o direito natural... É o que tem na nossa Constituição, o direito de ir e vir, a liberdade de imprensa... Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Que é uma coisa que está bem em voga hoje em dia, que tem sido bem debatido. Pessoal, vocês me desculpem um pouquinho, estamos recuperando da tosse aqui, mas o bate-papo é assim mesmo, tá? É isso aí. Entendeu? Então, o livre-arbítrio que é? Você tem a liberdade de escolha, mas você é responsável pelas consequências da sua escolha. Com certeza, deixar bem frisado isso. Exatamente. Então, liberdade e responsabilidade individual. Então, se você faz uma coisa, você é livre para escolher a sua profissão. Se ninguém quiser te contratar, você não vai chorar para o governo, você escolheu aquela profissão. Eu vou fazer um curso de datilografia. Não precisa mais de datilógrafo hoje em dia. Então, você é responsável. Olha, você não ganhou dinheiro, então você tem que pensar bem na hora de escolher uma profissão, na hora de escolher um parceiro de relação, na hora de você escolher para onde que você vai, o que você compra, o que você come, o que você coloca no seu corpo, que remédio você toma. Você tem que ser responsável por essas coisas. Hoje, com a mudança de governo, nós estávamos com um governo praticamente de direita e entrou um totalmente de esquerda. Sim. Qual a diferença? Vamos lá. O governo do Bolsonaro era um governo de direita, era um governo conservador e liberal. Você tinha o Paulo Guedes no Ministério da Economia, que é um grande liberal. Ele é um ícone do liberalismo, não só no Brasil, mas uma referência, tá? Eu digo até mundial. Ele é da Universidade de Chicago até, que é a maior referência mundial em liberalismo econômico. Tá? Então você tinha um governo liberal conservador. E agora a gente tem um governo de esquerda progressista, Eles usam o termo progressismo, que é um termo que eu não gosto, mas então você tem desfeito várias reformas. Por que reformas. você não gosta? Porque ele não é progresso real. O progresso real ele vem pelo conservadorismo. Você conserva valores e a sociedade vai evoluindo com o tempo e passando de gerações para gerações. O progressismo, eles falam que é progresso, mas o progressismo é muito mais sobre destruir valores. Eles querem destruir propriedade privada, a questão da família tradicional,
religiões. A gente vai entrar num debate um pouco mais polêmico, né? Mas aí a gente já vai entrar já mais nas ideologias, né? Sim, só que Já eles se entra intitulam esquerda, progressismo, direita. mas para quem é oposto, para quem é liberal e conservador, Então podemos dizer que com essa mudança de partido, de presidente, de direita e esquerda, mudou praticamente muita coisa. muda. Claro que você não muda o país inteiro, a gente não vê uma mudança drástica. Não, O que sim. você muda é a direção. Né? Você estava indo para um aspecto mais liberal e conservador, e você volta, você muda a direção. Então você desfaz algumas coisas e vai voltando. É sempre o caminho. No caso do Instituto, com essa mudança, tem alguma alteração? Com certeza, com certeza. A gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente fala. Né? Porque a esquerda, ela tende a ser autoritária. A esquerda como coletivista, que é o oposto do liberalismo, que é individual, que pensa no individual, a esquerda como coletivista, eles querem controlar o que a gente faz, o que a gente consome, o que a gente come, o que a gente coloca no nosso corpo, o remédio que a gente recebe e o que a gente pensa. Tá? O autoritarismo é sobre isso. Então, hoje em dia, opiniões que não agradem quem manda são perigosas. Hoje em dia você vê gente presa por emitir opinião. Tá? E sendo que a gente defende o oposto. A opinião tem que ser livre. Mesmo que seja uma opinião ruim, você precisa que aquela opinião seja dita para que alguém venha e conteste, ou que explique por que aquela opinião é ruim. Se você cala, não tem ninguém explicando mais. Você é obrigado, você está formando uma população obediente ao governo. Qual a diferença, Edgar, entre o liberalismo e o capitalismo? Boa. Tem alguma diferença? Não tem? O liberalismo, na verdade, defende o capitalismo. Né? Se você pegar... O capitalismo é um termo também muito debatido. Porque, na verdade, a pergunta mais coerente, mais correta seria a diferença do capitalismo para o socialismo. Perfeito. Né? Perfeito. Só que o tema de hoje é o liberalismo. Sim. Então, podemos comparar que o liberalismo ele anda de mãos dadas, né? Ele defende o capitalismo, que se diferencia do socialismo. Perfeito, perfeito. Como o liberalismo defende as liberdades individuais, o direito individual e a propriedade privada, esses são princípios do capitalismo. O que é o capitalismo? Tudo bem, a gente pode entrar num debate mais profundo, mas superficialmente. O capitalismo é propriedade privada e livre comércio. Tá? Você é dono das suas coisas, você vende ou troca ou dá para quem você quiser. Isso é o capitalismo. No longo prazo, claro, você vai formar grandes empresas, mas com livre concorrência, você consegue ter preços baixos e boa qualidade de produtos ofertados. Sem um monopólio, né, no caso. Não, monopólios acontecem, mas num ambiente de livre mercado, monopólios tendem a não durar muito. Tá? Porque o monopólio no livre mercado só dura se for um serviço extremamente bom e extremamente barato. Tá? E mesmo assim, você pode pegar na história. Porque, na verdade, o monopólio ele é o serviço individual, né? Por exemplo, eu vou ser o único que vou vender um suco de uva dentro dessa cidade, um exemplo. Uhum. Isso seria um monopólio. Seria, mas isso só funciona se o governo vir e te proteger. Não, sim, proibir que as outras pessoas vendam suco de uva. Eu toquei no assunto até mesmo para a população entender, que foi no caso quando teve a junção da Sadia e da Perdigão, que eles tomaram muito cuidados e eles tiveram que abrir mão. Isso eu trabalhei na época também, eu trabalhei de vendedor na época, e eles tiveram que abrir mão de alguns produtos para não fazer a fusão, que hoje se chama BRF, Sim. Sadia e Perdigão. Sim. Justamente, senão ele seria muito forte dentro do mercado e abafaria as outras. Mas do ponto de vista do liberalismo, do livre mercado, isso não é um problema. Não tem problema que grandes empresas comprem outras grandes empresas, se fundam. Num primeiro momento, pode acontecer um aumento de preços e até queda de qualidade. Mas quando isso acontece, quando sobe o preço ou quando baixa a qualidade, isso é um convite para outros empreendedores entrarem naquele mercado e oferecerem serviços mais baratos ou melhores. Aconteceu, por exemplo, com a Ambev. A Ambev saiu comprando todas as cervejarias, virou uma gigante, uma potência mundial. Qual foi a consequência que a gente viu, principalmente aqui na nossa região? Cervejas artesanais. Criou-se uma oportunidade de mercado. Porque quando uma empresa fica muito grande, compra as concorrentes, primeiro, ela precisa subir o preço dela para poder pagar o custo de aquisição. E ela abre, Edgar, tipo, você citando a Ambev, depois eu vou querer patrocínio, tá? Nós citamos a Ambev, ela abre uma concorrência interna dela mesma. Porque com isso, ela tem que abaixar o preço. Porque hoje a Ambev ela tem mais de 200, 300 itens no seu portfólio. Então concorrência entra. Vão colocar marcas de cerveja, tem mais de 10. Exatamente. Então, tipo assim, ela tem que baixar o preço para ela ter uma concorrência entre ela mesma. E aí você abre um leque
que é uma terceira via, podemos dizer, que é onde você entrou com a cerveja artesanal. E a gente falando em valores, em baixa, em alta, aí eu entro num outro tema que agora eu acho que vai dar um pouquinho mais de ser um pouco mais delicado, podemos dizer. A importância, eu quero que você me diga para você e para o liberalismo a importância da privatização. E isso, principalmente agora no estado do Mato Grosso, está muito quente, né? Tem algumas situações igual o Parque da Chapada, tem outras situações, né? Já teve em pauta a Arena Pantanal. Fala pra gente o seu ponto de vista. Nós, liberais, a gente defende a privatização de tudo, Crispim. O Roberto Campos, mato-grossense, o Roberto Campos, ele dizia que quanto maior o Estado, maior a corrupção. Por quê? Porque quando você pega o teu dinheiro e entrega para o governo não tem os mesmos estímulos que a gente tem de gastar o dinheiro. O Milton Friedman, da Universidade de Chicago, ele dizia que existem 4 maneiras de gastar dinheiro. A primeira, você gastar o teu dinheiro com você mesmo. Por exemplo, você vai comprar uma camisa com o dinheiro que você ganhou do teu salário. Você vai se preocupar muito com o preço, porque você precisa que sobre dinheiro para comprar outras coisas para a tua vida. E você também vai se preocupar muito com a qualidade. Afinal, é você que vai usar, você quer ficar bem vestido e quer que aquela camisa dure muito tempo. A segunda maneira é você gastar o seu dinheiro com os outros. Por exemplo, quando você vai dar um presente. Você vai se preocupar muito com o preço, porque é você que está pagando, mas você não vai se preocupar tanto assim com a qualidade, porque não é você que vai usar. A terceira maneira é você gastar o dinheiro dos outros consigo mesmo. Por exemplo, eu te dou o meu cartão para você comprar alguma coisa para você. Você vai se preocupar muito com a qualidade, porque é você que vai usar, mas você não vai se preocupar tanto com o preço, porque não é você que está pagando. E a quarta maneira é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, que é a pior maneira. Você não vai se preocupar nem com o preço, nem com a qualidade. Que é a parte governamental. É assim que o governo funciona. O governo, quando ele faz programas sociais ou qualquer coisa que o governo faz, ele usa dinheiro dos outros, porque o governo não produz nada. Né? Ele não está no mercado, ele não está trabalhando, oferecendo serviço. Tudo que o governo gasta é fruto do dinheiro que ele arrecada via impostos da população trabalhadora. E às vezes ele gasta com os outros, que é fazendo programas sociais, escola, saúde, segurança, essas coisas. E às vezes ele gasta consigo próprio. Por isso que você vê políticos gastando fortunas com sofás, com camas, comendo lagosta, tomando vinhos caros, Tá, viajando. mas no caso você ali generalizou falando que você é a favor que privatize tudo. Sim. Tudo em que sentido? Tudo empresas, parques, tudo? Em última instância, tudo. Tudo privado, todos os serviços privados. Claro que a gente tem que fazer aos poucos. Vamos colocar aqui a gente que está na região aqui do centro político, o Parque das Águas. Você seria a favor de privatizar? Se eu não me engano, o Parque das Águas ele foi construído, não, foi o Tianair, né, que foi construído por uma empresa privada, né, até como contrapartida ao uso de uma área governamental, alguma coisa assim. Ele foi construído já pela iniciativa privada. Parque da Família. Sou a favor de privatizar todos esses parques. Certo, aí é onde que eu ia entrar a gente agora vai começar. Vou falar como a população fala. À vontade. Eu moro do lado, é praticamente o quintal da minha casa, o Parque das Águas. Hoje a gente não paga R$1. A gente pode estar indo lá, entre aspas, nós pagamos, né, os impostos. O governo, tudo que a gente compra, a gente sabe que tem uma fatia de imposto. Só que a gente tem um livre arbítrio de entrar e sair quando a gente quer no parque. Fazer uma caminhada, levar uma cadeira, sentar, levar os cachorros para passear. A partir do momento que você privatizar, você vai ter que fechar, meter um muro, uma cerca, alguma coisa, para inibir as pessoas. Igual ali tem as quadras de futebol de areia, ninguém paga, tal. A qualidade pode ser que melhore, porque vai estar privatizado, vai estar mais limpo, tal. Só que as pessoas ainda não vão deixar de pagar o imposto. Ela vai continuar pagando imposto e também vai ter que pagar para utilizar. Sim. Vamos lá. Você falou muito bem, você tem a liberdade de escolher se você quer ir no parque ou não, a hora que você quiser ou não. Mas você tem a liberdade de escolher se você quer pagar aquele parque ou não? Se você quer financiar aquele parque ou não? Não tem. Você é obrigado a financiar aquele parque, independente se você vai usar ele ou não. Isso é um problema do socialismo. Todo mundo contribui. Tá? E quem que usa? Alguns poucos vão estar se privilegiando em cima dos outros. Existe uma percepção, uma ideia de que o parque é gratuito, porque a gente não percebe que a gente está pagando impostos caríssimos. Quando você compra uma latinha de refrigerante por R$5, tá, tem ali 30% de imposto. Tá, mas aí a gente pega, você já pagou. aí a gente pega, Edgar, desculpa te interromper, vontade. Mas aí a gente pega um contexto que hoje, quando a gente fala, eu dei o exemplo do Parque das Águas, que ele abrange famílias, principalmente classe D, C, até o B ali, né, pessoas menos favorecidas. A partir do momento que vamos falar do mandato
da Prefeitura de Cuiabá, do Emanuel. A gente sabe que está pecando muito, primeiro, segundo mandato, mas no primeiro mandato ele fez uma situação que favoreceu muito as famílias, que foi a revitalização dos parques, dentro dos bairros. Por quê? Uma coisa que eu conversei muito com a minha esposa, que a gente anda nos bairros, antigamente você não via mais. Era praças abandonadas, ponto de droga. Com essa revitalização que teve ao ar livre, você hoje volta a ver famílias ali, crianças brincando. E a partir do momento que você privatiza, você mete a mão no bolso de quem está em casa. Apesar de que você disse, querendo ou não, o governo já faz isso. Só que não é uma escolha delas. Exatamente. Hoje em dia, vamos ser bem sinceros, o imposto a gente não tem uma escolha de pagar ele ou não. É obrigado. Nós moramos num país que nós somos obrigados. Não tem. Qualquer coisa que você for fazer, você é obrigado. Você vai pagar uma água, você é obrigado a pagar imposto. Você vai pagar uma luz, tudo que a gente faz aqui é obrigado. Então não é um direito de escolha. Se eles aumentam lá 10%, se eles diminuem, obviamente que a gente vai ter as brigas para melhorar e diminuir. Mas nunca vai isentar e nunca vai tirar. Então a gente tem essa obrigação de pagar. Aí vem a ideia da privatização e aí não vai ser imposto, mas vai aumentar um custo. E você vai inibir uma família, às vezes, que não tem um poder aquisitivo de ir no parque. Vamos lá. Explica. Gostei. Ótimo ponto. Eu estou colocando um perfeito. ponto porque eu estou me colocando como a maioria da minha audiência. Claro, eu entendo. E é por isso que a gente tem esse Instituto Liberal, que é justamente para mostrar um ponto de vista diferente. É para mostrar, você já parou para pensar que não é gratuito? Que eu concordo. Eu também sou a favor da privatização, mas em alguns aspectos. Eu acho que, igual a Arena Pantanal. A Arena Pantanal, sim, ela é do governo, tudo tal. Mete numa iniciativa privada, privatiza, que essa empresa ela vai fazer outras ações, outras situações, vai virar um ponto de comercialização melhor para dentro do estado. Vamos colocar outra situação aqui. Igual, Chapada dos Guimarães. Antigamente, a gente estava conversando até nos bastidores, a salgadeira era aberta. Privatizou. Estão querendo privatizar, se não me engano, o Véu da Noiva, se não me engano. Sim, todo o Parque Nacional de Chapada. O Parque Nacional. Já tinha sido aprovada a privatização e agora conseguiram reverter. Então, tem situações que eu acredito que dá pra gente analisar e ver o contexto. Mas aí tem situações que eu acho que também a gente força muito a barra. Isso é meu ponto de vista. Sim. Aí é onde que eu jogo pra você que é o profissional. Vamos lá. Crispim, privatiza e deixa a mágica acontecer. Adam Smith tem um livro chamado... Aliás, Adam Smith falava sobre a mão invisível do mercado e a esquerda até gosta de usar isso como forma pejorativa. Mas tem coisas que às vezes você não vê acontecendo. Deixa eu dar um exemplo. Central Park, em Nova York, é um parque privado. Ele é privatizado. Mas você acha justo fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos? Claro, justíssimo. A gente tem que se basear em quem tem mais liberdade e mais prosperidade que nós. Vamos se basear no poder nos econômico. bons. No poder econômico, na realidade que a gente vive da sociedade. Por que você acha que tem esse poder econômico? Porque a população mais pobre não está financiando o Central Park. O Central Park é financiado pelos vizinhos que moram ao redor do Central Park. E ele é aberto, não tem muro. Tá? Então, a própria população, todo mundo quer morar de frente para o Central Park. Isso aumenta o valor do imóvel deles. Entendeu? Então, eles sustentam o parque e deixam aberto para visitação. Não adiantaria nada um parque fechado. Não valorizaria o imóvel deles. Claro que você tem problemas, tem criminalidade no Central Park, tem tudo. Eu estou dando um exemplo longe, mas é um exemplo grande. Tá? Então, o que acontece? Tem muitos parques privatizados que são abertos, e aí a pessoa vai ganhar no aluguel do quiosque, para o cara ir lá e montar um churrasquinho, vender uma água, bota umas placas de publicidade ao redor da lixeira, entendeu? Aluga a quadra por 1 hora de manhã cedo, das 6 às 7, para um professor que quer dar uma aula de educação física e ganhar o dinheiro dele também. Às vezes o cara não tem estrutura para montar, né, uma academia ou alguma coisa assim. Você vai estar dando liberdade para as pessoas usarem a criatividade a favor delas. E não é a população mais pobre que está pagando, porque a maior parte dos impostos vem do pobre. Mas aí foi onde que eu te disse, no começo da minha tese. Aqui no Brasil já não é uma escolha, é uma obrigação a gente pagar esse imposto. Então, nos Estados Unidos também paga porque imposto. Porque aí o que acontece? Sim, porque é onde que eu quero... como que eu posso tentar te explicar?
Vamos pegar hoje, de novo o ponto. Parque das Águas. Nós somos obrigados. Privatizou. Se privatizou, a gente vai continuar pagando. E aí onde que a gente quer chegar? Aí você vai, privatiza. As pessoas vão continuar sendo obrigadas a pagar imposto. Sim. Só que, isso eu falo porque tem final de semana que você praticamente não consegue andar. As pessoas saem de casa, está muito quente, elas vão caminhar, a prefeitura colocou o show das águas, tal, pá. Um ponto turístico, tem pessoas que vêm de Várzea Grande, vêm de outros bairros, pá. Tá ali no meio, certo? E vê. E aí você coloca a mão no bolso, esse movimento, eu tenho certeza que vai cair ali 70%. Porque ali é um meio rotativo da pessoa fazer uma caminhada, fazer uma coisa, a pessoa fala, eu não vou mais pagar, eu vou caminhar na rua, vou só estar lá na porta e volto. Minha teoria, igual eu falei pra você, alguns pontos, porque você falou que você é a favor de privatizar tudo. Sim. Obviamente, se privatizar vai ter alguns pontos, vai ter algumas outras situações, igual você falou. Vai colocar lanchonetes, restaurantes, outras coisas, algumas outras atrações, para que as pessoas possam ter atrativos para poder pagar também, para poder frequentar. Mas tenta me convencer em privatizar o Parque das Águas. Muito fácil. Você frequenta shoppings? Shopping center? Sim. Você paga para entrar? Estacionamento. Você paga para estacionar teu carro, que é um serviço. Para entrar você não paga. Funcionaria igual. O shopping é aberto. Por que o shopping vai cobrar entrada se ele precisa de clientes para comprar dos lojistas? Então o parque continuaria aberto. Continuaria aberto, como todos os parques privados são. Eles são abertos porque o empresário, o empreendedor, ele precisa de público. Como que o cara vai ganhar? Ele vai ganhar no quiosque, na publicidade, alugando para um ou para outro. Ele consegue explorar o parque de diversas maneiras, mas ele precisa do público. Então, o público que frequenta, ele continuaria sem meter a mão no bolso. Talvez cobre. Só que tem que ser uma decisão do empreendedor sujeito à livre concorrência. Ai. Digamos que você privatize vários parques, cada um para uma empresa diferente. Em um, você paga R$10 de entrada, mas lá dentro é tudo gratuito. No outro, a entrada é gratuita, mas você tem que pagar para usar a quadra. Só que um outro, ele tem uma oferta grande de bares, de restaurantes, de música ao vivo. Depende. Então, a livre concorrência vai te dar várias opções e aí o público, você enquanto consumidor, vai escolher qual você gosta mais. Então, o empresário que conseguir oferecer melhores serviços, melhores instalações por um preço mais baixo, é o que vai conseguir atrair mais público. E essa concorrência que vai fazer com que os serviços cada vez sejam melhores e os preços mais baixos. Podemos dizer, então, um contexto para a gente, porque o nosso tempo ele não passa de boa. Aí eu vou deixar você finalizar seu raciocínio também, que eu te interrompi demais. Imagina. Mas então, fazendo uma comparação, seria mais ou menos como privatizar a Arena Pantanal. E aí a empresa que pegar, obviamente para ter um jogo, ela vai cobrar dos times que vai ter, só que também vai estar trazendo, igual vamos supor, comparar já com o Allianz Parque, com o Morumbi. Vai trazer atrações e vai ter mais pontos turísticos, igual você disse, da Ambev com a cerveja artesanal. Vai começar a ter shows nacionais, internacionais, tudo, só que privatizado e vendendo ao público. Exatamente. Igual um parque. Vai privatizar, o Parque das Águas é privatizado. O público é aberto, vocês continuam fazendo a caminhada, não vai pagar. Isso aí é ideologia aí de cada empresa. Sim. Tá? Ressaltando bem, que foi o que você quis me dizer, que é o que eu tô tentando, que eu entendi. Aí você me fala se eu tô certo ou errado. Aí dependendo da empresa. Vai ter empresa que vai fechar, aí vai na sorte. Aí vai a empresa que vai fechar e vai cobrar pra entrar. Não é na sorte, né? É no planejamento, vai né? no planejamento de empresa. A empresa fecha o Parque das Águas e te cobra pra entrar. Vai ter empresa, não. Tá liberado, igual o shopping, você pode andar, fazer sua caminhada, trazer seu cachorro. Porém, toda a publicidade, venda, talvez as quadras vai ser alugada. E vai ter eventos esporádicos que a gente vai fechar o parque e vender ingresso para poder fazer shows. Exemplos. Perfeito. Coisas assim. Perfeito. Seria isso? Seria exatamente isso, porque você precisa de gente. Então, E aí, a parte da manutenção, reformas, banheiros, isso tudo seria de responsabilidade da empresa. Da empresa privada, porque quanto mais limpo, mais iluminado, mais seguro for o parque, mais segurança você vai passar para a pessoa, mais as pessoas vão ser atraídas para aquele parque. Entendeu? Então é natural que a iniciativa privada ela tem bons estímulos para oferecer o melhor serviço possível.
Porque ela depende de oferecer um bom serviço para atrair o público. No público, não. Você é obrigado a pagar via impostos e, estando bom ou estando ruim, você é obrigado a pagar. Você não tem escolha de não pagar. E só para concluir o raciocínio, quando a gente fala em privatização, isso está atrelado à diminuição do imposto. Porque se você tem um custo a menos para a prefeitura, por exemplo, a prefeitura pode diminuir os impostos. Exatamente. Agora vamos brigar no IPTU. Porque o que o pessoal fala? Sempre quando a gente fala assim, vamos reduzir impostos. Ah, mas não dá porque a prefeitura é deficitária. Ele é X, mas porque tem que... porque tem que pagar os custos. O imposto do IPTU, ele tem que pagar custo de parques, coleta de lixo, essas coisas. Salário de quem cuida daquilo tudo. Então, só que aí é onde que entra. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, não funciona assim. Pode privatizar, vai melhorar, vai ter alguns aspectos, igual empresa de lixo. Pode ser privatizado, isso aí eu concordo com você plenamente. Porque vai melhorar e vai ter uma qualidade maior. Entendeu? E aí vai cobrar, vai vir uns boletinhos e tal, vai cobrar. Concordo. Só que eu tenho certeza que aquela fatia que é do imposto sobre o lixo, ele não vai reduzir 100%. Esse é um ponto importante, isso é um dos pontos primordiais. Mas se aí que tá, se o argumento deles é que eles precisam aumentar o IPTU para cobrir as despesas, então se a gente reduzir a despesa privatizando, agora vamos brigar aqui no IPTU. Entendeu? Ó, a gente reduziu, agora pode baixar esse IPTU aí. Porque quando você baixa o IPTU e o morador, o cidadão, paga menos impostos, o dinheiro fica no bolso dele. Você concorda comigo? Sim. Quando o dinheiro está no teu bolso, você escolhe liberdade e responsabilidade individual. Você escolhe com o que você quer gastar. Talvez você não queira um parque, talvez você esteja doente e queira pagar um médico particular lá numa clínica particular de baixo custo. Talvez você esteja, teu filho precisa de um tênis novo. Às vezes você não quer pagar o parque, você quer pagar uma roupa. É um tema você tem que escolher, o dinheiro é seu, você que trabalhou. É um tema que nós não temos o tempo, mas eu vou fazer questão de você voltar aqui só para a gente falar sobre privatização, e aí eu vou pegar alguns tópicos. Que eu vou entrar, mas eu não quero nem que você fale, porque senão a gente vai alongar aqui. Combinado. Por exemplo, você é a favor da privatização da saúde. É um tema mais complexo. Mais complexo. Mas, sim, saúde privada seria mais barata e melhor. Não pense que a saúde é grátis. Exatamente. Mas é muito delicado. É difícil. É complicado. E tem várias situações. Meu amigo, faz seu resumo sobre o liberalismo, sobre o Instituto, sobre privatização. Fique à vontade. Vamos lá. Crispim, primeiro eu agradeço mais uma vez pelo convite. A ideia do liberalismo é tirar o poder dos políticos e entregar para o cidadão. Tá? Se o cidadão trabalha e produz e ganha o dinheiro, ele não tem que entregar para o político entregar alguma coisa grátis para ele. Não, o dinheiro é dele, ele tem o direito de escolher com o que ele quer gastar. Se ele precisa de alguma coisa, se ele quer entretenimento, se ele quer atender uma necessidade, se ele quer fazer uma doação, entendeu? A gente defende isso, que o dinheiro fique no bolso de quem produz. As sociedades mais avançadas, mais desenvolvidas e mais prósperas são assim, baseado na liberdade individual. Tá? Porque o mercado, o conhecimento está disseminado em toda a população. Uns poucos políticos tomando decisões centrais, normalmente tomam as piores decisões, até porque eles têm interesses muito diferentes dos nossos. Tá? Esse é o resumo da ideia. Crispim, eu fico sempre à tua disposição, cara. Vamos sempre conversando. A câmera aqui tá fechadinha no senhor. Fica à vontade, manda um abraço para a família, para os amigos. Imagina, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Contestar tudo, pensar tudo, não acreditar no que vem de cima para baixo do governo, da mídia tradicional, não acreditar cegamente, tá? Pare, reflita, analise, veja pontos de vista diferentes. E essa é a importância da liberdade de expressão. Você tem que estar todo mundo falando para você ouvir todas as ideias e tomar a tua própria conclusão. Vamos pensar, vamos raciocinar e vamos contestar tudo. Essa é a ideia. A palavra certa seria, pessoal, estudem. Estudem tudo. Ah, mas a privatização, mas isso, mas aquilo. Às vezes é um elefante branco, aquela situação grandona. Mas na hora que você vai ver, é muito mais prático, muito mais simples de entender. E às vezes a própria solução está ali. Então, estudem. O conhecimento é a única coisa que não tirem da gente. Separei 5 palavrinhas. Eu vou falar uma. Você tem no máximo uma frase para falar o significado para você. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Liberalismo. Indivíduo, prosperidade. Saúde. Importante, básico, necessidade básica.
Família. Família é a base, né? É a base, é o princípio básico, é o que tem de mais de valioso para qualquer pessoa. Felicidade. É o que a gente busca todos os dias. Deus. Deus é a referência, é o ensinamento, é a luz, o caminho. Edgar Bells. Uma última pergunta. O que é a vida? Essa pergunta é difícil, né? Difícil, bem difícil. Mas a vida, para mim, é a busca da felicidade. O que é a vida? É a busca da felicidade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.